Bem-vindos, bem-vindas ao Palco Iluminado, que é um dos programas do canal Arte Agora, esse canal democrático que faz divulgação de obras, ideias, pensamentos artísticos, culturais, literários, científicos, tecnológicos, políticos. Se você nunca veio aqui, por favor, marque no canal para você ter mais notícias e comprove o que é que temos a oferecer aqui no canal Arte Agora. O Palco Iluminado, ele vem uma vez ao mês e ele vem com gosto de leitura, daquelas leituras que a gente faz e discute com os familiares, com os amigos em casa. Então, esse programa ele busca apenas o gosto pela leitura e a divulgação de escritores contemporâneos. Geralmente, a gente traz os contemporâneos ainda em vida. Infelizmente, o nosso homenageado deste mês, o Raimundo Carreiro, ele já foi ao encontro do pai, como ele bem acreditava, no mês passado, agora no mês de junho, depois do dia de Santo Antônio e antes do dia de São João. Então, esse programa é dedicado a ele, que já iria participar deste programa. Então, a gente permanece com a programação e hoje faremos uma homenagem a esse querido escritor longevo, longevo na sua arte, nas suas obras e eterno, né? Eternizado para sempre. Vocês sabem que eu misturo sempre a poesia com as leituras. O poema deste mês não podia ser do que de uma outra pessoa aqui do nosso Pernambuco, Manuel Bandeira. Assim queria eu o último poema, que fosse terno, dizendo coisas simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza das chamas que consomem os diamantes límpidos, a paixão do suicida, que se matam sem explicação. O último poema de Manuel Bandeira, em homenagem à partida do nosso querido Raimundo Carreiro. Raimundo Carreiro é quase da casa, presente em todas as atividades literárias. Vamos quase que como um pai nosso, não pela idade, mas por tudo que ele nos ensinou e quantas pessoas estudaram, participaram com ele de tantos eventos. Então, este é a sua última obra, que eu tive a oportunidade de participar no ano passado, num evento que ele fez, um projeto em que é leitura com o escritor. E ele leu esse livro e fez comentários literários, analisou a obra, deu vários exemplos, trouxe outros livros. Eu sei que o final do ano passado, setembro, outubro, novembro, quase início de dezembro, fomos agraciados por essa presença semanalmente e este é o livro que vamos fazer as 3 leituras. E vocês vão entender muito porque ele nasceu agora, quando Raimundo se despede do mundo. Bom, antes da gente começar, eu acho sempre interessante falar um pouco sobre o escritor. Mesmo para nós aqui, que já o conhecemos há bastante tempo, sempre há alguém que ainda não pôde
conhecer um pouco, e este é o momento que vai descobrir outros livros, outras coisas. Então, Raimundo Carreiro nasceu em Salgueiro, Pernambuco, em 1947. Jornalista e escritor, atuou por 25 anos no Diário de Pernambuco, onde exerceu diversos cargos, incluindo os de crítico literário e editor-chefe da redação. Na década de 70, foi um dos principais romancistas e contistas do movimento armorial, idealizado por Ariano Suassuna, que visa criar uma obra erudita fundamentada nos símbolos da cultura popular. Além disso, Carreiro atuou como assessor de imprensa da Fundação Joaquim Nabuco e integrou por 8 anos o Conselho Municipal de Cultura de Recife, entre 1995 e 98. Presidiu a Fundação Patrimônio Artístico e Histórico de Pernambuco, Fundarp, e em 2004 foi eleito para a Academia Pernambucana de Letras. Premiado escritor, possui uma vasta e reconhecida produção literária. Pela editora Record, é autor também dos romances A Minha Alma é Irmã de Deus, 2009, obra que lhe rendeu o segundo prêmio Machado de Assis, da Fundação Biblioteca Nacional, e o prêmio São Paulo de Literatura. Seria uma Sombra na Noite Secreta, 2011, Tango Langomango, 2013, O Senhor Agora Vai Mudar de Cor, 2015, que ele garantiu o segundo prêmio APCA de melhor romance. Já conquistou também o prêmio Jabuti com um livro de contos, As Sombrias Ruínas da Alma. Então, este é o nosso querido Raimundo Carreiro, que também, na década final, acho, da década de 70, início de 80, ele inventou aquela história da perna cabeluda. Então, Raimundo é eclético, vai fazer muita falta, porque uma pessoa que participava de tudo com muita generosidade. Lembro que quando na UBE organizava um evento chamado Amor na Literatura, e ele fazia também uma oficina lá, sempre que era chamado, ele vinha na maior boa vontade e conversava com aquelas crianças que nós trazíamos para esse evento do Amor na Literatura e passava seus ensinamentos, dava muito conselhos, que eu nunca mais me esqueço. Leiam, leiam sempre, leiam até bula de remédio. Então, é essa pessoa que a gente vai conhecer através desse livro, A Vida é Traição. Antes da gente começar, eu sempre trago uma gravação. Infelizmente, essa eu não pude trazer porque pelos motivos óbvios, né? Não deu tempo. Esse livro já estava programado, mas a gravação não conseguiu chegar. Então, eu juntei algumas informações, um pequeno vídeo sobre o lançamento do livro, o próprio autor falando sobre esse lançamento, para vocês ficarem com uma ideia do que é esse livro na própria ideia do escritor, como sempre eu gosto de trazer. Então, vocês agora vão ver esse pequeno vídeo, onde ele fala sobre a obra, um pouquinho do lançamento, cenas do lançamento do seu livro e uma pequena homenagem que fazemos a ele. Estou comunicando a todos. Nos próximos dias estarei lançando no Recife a minha novela A Vida é Traição, escrita durante 9 meses, quase um quarto, como se pode ver, pelo número de meses, em que me dediquei completamente a essa história de Solano,
que é um jovem que confessa ter desejado a morte da mãe durante muito tempo. Durante a novela, ele está sendo espancado duramente para confessar que matou a mãe, e aí ele relembra os momentos decisivos da sua vida, inclusive aquele em que ele encontrou uma família inteiramente nua, jogando baralho no sobrado. Tudo isso é feito dentro daquele conceito que eu tenho de que a principal missão do escritor é zelar pela humanidade. Neste zelo, nesse cuidado, a narrativa se desenvolve durante 80 páginas. O leitor haverá de perguntar por que tão curto? Porque o conceito é de que o leitor conheça toda a novela, todos os seus meandros, todas as suas jogadas, em apenas uma hora e meia de leitura. Isso é suficiente para que o leitor receba a história de Solano como se fosse, na verdade, um soco no estômago, que é o que todo autor pretende. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Espero que tenham gostado desse introito com o próprio Raimundo Carreiro. Essa foi uma pequena forma de homenageá-lo antes da gente começar a nossa leitura, porque o livro e o autor são eternos, e vocês vão ter essa oportunidade. E aqui a gente não está chorando, a gente está celebrando a vida desse grande escritor, por isso que eu coloquei essa chita colorida, os elementos simbólicos nordestinos, para a gente celebrar hoje Raimundo Carreiro. Bom, sobre o livro A Vida é Traição, a gente gosta também de ler sempre comentário de quem o autor convidou para escrever sobre o livro. E aqui está o Cristiano Aguiar. Ele diz, vou ler um trecho. Com habilidade, o autor estabelece em seu novo livro imagens marcantes e, a partir delas, tece densas camadas de poesia e de exploração psicológica. Carreiro sempre foi um mestre em criar personagens consumidas pela potência de seus próprios desejos. Não poderia ser diferente no caso de Solano, protagonista deste livro. Nós o conhecemos na infância, quando ele, ainda criança, deseja a morte da própria mãe.
Quando o desejo se torna realidade, Solano é tragado por uma espiral de culpa. Quem deseja a morte da mãe vai para o inferno? Ele se pergunta. Tal como um urubu dando voltas no céu, ou como um carcará na iminência do bote, é com olhar de ave faminta que esta obra nos apresentará as vivências de Solano e das demais personagens. Culpa e desejo, morte e sexo, fé e tormento. São estas as encruzilhadas deste belo A Vida é Traição. Ainda um pouco mais sobre o próprio livro, e agora nas palavras do autor, vou ler este finalzinho que esclarece bastante a ideia que o autor teve em trazer um acontecimento marcante da sua vida, a morte da sua mãe na sua infância, ficcionar agora na idade já idosa. O modo de despedida. Esta história deveria ter sido escrita e publicada há muito tempo, quando minha mãe, Maria Gomes de Sá, a queridíssima Dona Neném, morreu e eu me senti só no mundo. Só e abandonado, embora vivendo com meu pai, Raimundo Carreiro de Barros, o seu Raimundo, e com meus 11 irmãos e irmãs, numa casa extremamente bela e feliz, naquilo que existe de melhor neste mundo de meu Deus. Ali conheci a música e estudei com o maestro Moisés da Paixão. No entanto, o meu conhecimento sobre música tem suas raízes nas bandas de pífano, tão presentes nos sertões brasileiros. Menos de um mês depois, fui arrancado dali para estudar no internato do Colégio Salesiano do Recife, de onde só voltava para casa 2 vezes por ano. Ainda no luto, ouvi uma conversa de 2 empregadas na cozinha da nossa casa. Uma delas dizia que minha mãe lhe pedira para ficar e proteger a família. Ficou comigo um dos seus comentários escandalosos e cruéis. Sempre digo que este menino ia matar a mãe de tanto aperreio. Ele fez o que fez e desapareceu no oco do mundo. Tomei essa frase para mim e comecei a me sentir culpado pela morte da minha mãe, carregando essa culpa no sangue durante muito, muito tempo. Contudo, não sou de forma alguma assassino da minha mãe, algo que nunca aconteceu de verdade. Fica claro, portanto, que esta é uma obra de ficção. Apesar da invenção, acredite, por favor, a cada momento, a falta da minha mãe me tortura, me incomoda mais, sobretudo porque me lembro do carinho imenso com que ela me tratava. Ave, dona Nenê, minha alma atormentada vos saúda. Emocionante, né? Um livro assim. Não tem quem não seja tocado, quem não seja filho, filha, mãe. Hoje ele descansa no colo da sua mãe e a gente comemora a sua vida fazendo leitura deste belíssimo livro. A Vida é uma Traição. Então, essas coisas nos tocam, não é? Também sou de uma família grande. Também conheci pessoas que perdeu a mãe cedo e teve que ir para um internato, como ele falou.
A vida é assim também, quase como um romance. Às vezes tão inacreditável quanto. Então, faço 3 leituras. A primeira leitura fica aqui para vocês. Sim, sim, eu sei. Não precisa me atormentar mais. Porque me maltratar assim, só porque eu disse, tem gente que muda de alma para atrair melhor? Assim ele disse e eu repeti. Sim, sim, repeti com todas as letras, vírgulas e ritmo. Sabe por que repeti? Porque estou sempre magoado com o mundo. Sou traído desde a infância. Todas as pessoas são traídas desde a infância. Mais grave ainda, são traídas e traem. Para trair, é preciso ser traído, a começar pelas nossas certezas, certezas de crianças. Sim, aquelas com que sonhamos os primeiros instantes, desde o primeiro choro. É assim, não é? Não é só um jeito de falar, de dizer. A gente nem sabe por que já apanha, chorando e apanhando. Vem ao mundo e, com o mundo, a traição. O mundo é traição. Um mundo que é a humanidade. Ninguém nasce para apanhar e apanha. Só porque não chorou na hora, aí vem aquela tapa na bunda. E essas coisas de viver são incríveis. Aí, se o senhor continuar batendo, eu não digo. Não, não, não é agora. Talvez depois. Depois eu digo. Como é que se diz? Mudar de alma? Tem gente assim, só por crueldade. Pai, mãe, irmãos, marido, mulheres. Eis o rosário da vida. Pois é, a vida é assim. Difícil de acreditar. Eu concordo. Não quero inventar nada. Não invento. Não sou de mentir. Nem nessa hora, quando nasce, nessa hora posso fingir? Ou é melhor mentir? Nessa hora não se admite mentir ou fingir. Nessa hora, quando? Na hora do choro, na hora da mágoa. A gente nem geme, nem chora, tem mágoa. Se contente em sentir mágoa. Já disse, não foi? Então, nesse primeiro momento, a gente já vê 2 personagens neste livro: o menino e o narrador, que é o menino, e a história vai se desenrolando e a gente passa por um segundo trecho para dar aquele gostinho de querer saber essa história, como é que ela foi escrita, em que ordem foi escrita, né? Porque eu estou lendo aleatoriamente. Quando as pessoas me olham, então me dizem: Você matou sua mãe. Não, não matei, respondo. Traí meu destino e não matei, porque meu destino, todo mundo tem destino. A que obedece na terra era matar minha mãe. Não matei. E aí traí minha mãe. Mas carrego o arrependimento. Nunca devia ter desejado, sim, porque de morte matada não foi, só desejada. Morre, morre, Sera. As pessoas precisam ter pena de mim. Faça essa caridade, vai, mãe, vai. E a minha mãe era tão boa de verdade, que resolveu morrer. E morreu mesmo. Morreu ou atendeu? É assim? Pondere. Houve um instante
em que esperou ver ele próprio passando. Não, você não. Hoje você não vai. Por quê? Porque seu morto não veio, está atrasado. Muito interessante nessa leitura que ele vai trazendo personagens de livros que ele já escreveu, cria essa terra que ele chama de Arca Santa, e onde está passando toda essa história. E durante as nossas leituras com Raimundo, ele passou muitas dicas que eu vou dar uma leiturinha aqui antes da terceira leitura. Olha, nem sempre é bom dizer. O que ele quer dizer? A gente deixa que seja entendido ao escrever. Ele diz que também leia o que é essencial, que toda narrativa é vertical. Um talho na narrativa é fazer o horizontal. E que a primeira frase deve permanecer e eliminar. Também lembra do cuidado no trabalho com a escrita, eliminar sempre esse pronome seu, sua. E foi assim gratificante estar presente com o autor nessa bondade de ele ler, falar sobre a vida dele e ainda dar dicas de escrita. Então, o livro está assim, todo riscado e com anotações de canto, bem interessantes. E na historinha que a gente vem escutando, chegamos ao fim dela. O que mais guardava no sangue, desculpe, tão poucos antes da vida, tantas facadas. Adeus, amor, eu vou partir. Ai, 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 ai. Se lembra de que cantava com a mãe naquele dia da despedida. A mãe sabia cantar. A mãe sabia cantar. Não sabia? Cantava. E cantava com a gargalhada triste ao lado da melancolia do pai. Estava morrendo ou era a mãe que morria? Quem morria? Lá da praça veio um grito que era uma palavra: assassino. Houve um dia em que estava na porta de casa com a mãe, quando a banda começou a tocar. Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. A gente fica sempre pensando que talvez essa hora tenha chegado e aquele morto que veio buscar o vivo, a gente até já sabe quem é. Tomara. E vocês estão vendo que história bonita que a gente traz. Por um autor que tem uma história de vida belíssima, a gente está homenageando como a vida é traição. Um livro que vale a pena ser lido. E só para encerrar sempre o programa, do próprio livro a gente extrai a mensagem. E que mensagem fica aqui para vocês? O que mais guardava no sangue, assim mesmo, no sangue, era o som do pistão, enquanto caminhava na olaria e enquanto morria nas águas. Morrer é assim. O que é morrer é assim? Sempre quis saber o que é morrer, o que, na verdade, sempre soube. Enquanto andava sozinho e vago na olaria, vendo mais do que olhando
as nuvens que rajavam o horizonte, ficando vermelho, grená, azul, amarelo, ganhando a intensidade da vida. É uma coisa que gosto muito de dizer, até perceber que o mundo é a presença de Deus. É bom, não é? Deixo essa mensagem sobre a presença de Deus que Raimundo fala e nos mostra a beleza do que é morrer. Fica aqui esse livro que vai passar conosco o ano todo, juntamente com os livros que continuam aqui, nas nossas leituras do ano. O Dossiê de Gustave, de Alexandre Santos, que é divertido de ler, porque confronta dogmas. O Esboço de Pedra e Sonho, além da poética, vocês vão estar por dentro de história muito parecida com o que já vivenciamos em tempos sombrios. Vale a pena ver e ver a história por dentro da história. O livro Esboço em Pedra e Sonho, Marília Arnaud. Vamos também continuar mostrando que leituras fizemos aqui com a variação de magenta, Ana Maria César, poesia, música e uma história por trás da história. E uma, um livro delicadíssimo, Adeus à Nave Mãe, de Bernardo Bueno, que fez, através dele, a despedida da sua mãe. Viajamos com Patrícia Tenório nos contos parisienses, em cada café, e a história que a gente tinha que fazer um quebra-cabeça e descobrir. E entramos por uma parte mais científica, um estudo feito por Paulo Guilherme Almeida, A Jornada do Espírito, a Evolução. Então, aqui todos os tipos de leituras são bem-vindos, e nós aqui compartilhamos esse gosto. Ficam aqui todos esses livros que comentaremos durante todo o ano, porque livro não é para ficar num canto qualquer, é para a gente aproveitar todos esses detalhes e extrair tudo que é bom, como fizemos aqui com o nosso A Vida é Traição, no mês de julho. E para encerrar, né, ele dedica o livro. Este livro é de Maria Helena, dos meus filhos Rodrigo e Diego, das minhas netas Maria, Nina, Lena e Olívia. Que beleza! E para ninguém ficar triste, aqui a dedicatória, uma coisa que eu sempre gosto de ter na minha coleção, e várias epígrafes. E eu fico com essa final, que acho que completa tudo que falamos, que lemos em homenagem a Raimundo Carreiro. A epígrafe é o que é, de Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Então,
Salve Raimundo Carreiro. E leiam A Vida é Traição, uma delicadeza de história que vale muito a pena e que está aqui no palco iluminado durante o ano de 2026. Vejo vocês no próximo programa e digo que não tem coisa melhor na vida do que uma leitura. Quanto nos aproxima do outro, a gente se encontra, como eu falei nesse livro, quanto de mim eu não me encontrei em todos esses livros. E no de hoje eu encontrei essa família grande, feliz, que eu tenho também, sou a 11ª dessa família, da minha família, todas essas histórias, essas músicas que ele se refere, eu conhecia, né? E o amor de mãe que a gente vem falando sobre a jornada do espírito, sobre Deus, sobre amor, em todos esses livros que a gente leu até o presente momento, neste meio do ano. E vai vir muita coisa boa por aí. Não esqueçam os livros em canto qualquer. Até breve no próximo Palco Iluminado.